Boa noite a todos, mais uma vez reunidos para os nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Hoje nós temos uma visita que ela estava batendo na porta, sabe? Por isso que eu tive que me abaixar para deixá-la ficar. Fica aqui de ladinho, Suki. Quietinha, bonitinha. Bom, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a sua terceira parte. Estamos no capítulo 1º, que fala da lei divina ou natural. Bom, vamos dar continuidade, então, no estudo do nosso subtítulo, o bem e o mal. Paramos na questão 638. Então, hoje iniciamos pela 639. Vamos lá. Na questão 639, Kardec pergunta: não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então, muito interessante, tanto a questão de Kardec quanto a resposta dos espíritos, porque vão implicar justamente no entendimento que acho que eu coloquei para vocês umas aulas atrás, que nós vamos encontrar lá no livro O Céu e o Inferno, conhecido como Código Penal da Vida Futura, no qual os espíritos dizem claramente que nós somos responsáveis pelo bem que fazemos, somos responsáveis pelo mal que fazemos e somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer e que muitas vezes ocasiona o mal. Então, não fazer o bem é fazer o mal, entre outras palavras. Então, aqui os espíritos deixam muito claro que a culpabilidade vai ser aferida não só de quem pratica, mas de quem comanda, né? Muitas vezes de quem pratica e quem dá ensejo, quem incentiva. Vamos ver, por exemplo, vamos pensar numa questão prática, né? Vamos ver um grupamento, amigos, voltados para o mal, para o crime. Pensemos, um grupo de amigos. E um que se encontra deprimido ou muito perturbado, diante de uma situação desesperadora, comenta com um ou mais amigos que pretendem suicidar-se. E aí os outros, por maldade, por indiferença, por ignorância, enfim, incentivo. Não, você deve fazer isso mesmo. Se você precisar de ajuda, eu até te ajudo. Eu tenho uma arma e te empresto. Ou realmente você deve partir para isso, porque eu não vejo solução para o seu caso. A morte é isso mesmo. A única forma de acabar com o seu sofrimento, o seu desespero, é dar um tiro na cabeça. Então, esse tipo de incentivo, não só o espírito que se suicida vai arcar em relação à culpabilidade do seu crime, do seu autocídio, mas também aqueles que incentivaram. Ou, em outro exemplo ainda, né, você com a sua atitude, com a sua injúria, a sua difamação, ou a sua perseguição, qualquer outra posição que você adote, muitas vezes até mesmo moral, você provoca o desespero em alguém que no auge venha suicidar-se. Você é responsável. Então, nós somos avaliados consciencialmente. Não há um Deus julgador. Nós já falamos isso várias vezes. Então, a nossa consciência vai indicar exatamente o ponto em que nós infringimos a lei de Deus que nos ensina a amar o nosso semelhante e a querer para ele o que gostaríamos para nós mesmos. Então, a falar para o outro que gostaríamos de ouvir, a prestar o auxílio que nós gostaríamos de receber. Então, a sua consciência identifica exatamente isso, independente da sua religião. Independente se você tem estudo ou não, ela vai indicar para vocês. Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, cedo ou tarde, a nossa consciência vai indicar os crimes indiretos ou diretos pelos quais nos responsabilizamos. E nós responderemos. Nós iremos responder. Bom, questão 640. Aquele que não pratica o mal
mas que se aproveita do mal praticado por outrem. É tão culpado quanto este? Então, olha que interessante. Kardec ainda está seguindo na mesma linha. Então, quer dizer, eu não fiz o mal, eu não cometi o crime, não sou eu o corruptor, mas eu me aproveito dele. Eu respondo por esse crime. É como se o houvera praticado, dizem eles. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousar. Então, vamos pensar assim, um grupo de funcionários corruptos. E eu fico sabendo dessa corrupção que é praticada pelos meus colegas. Eu não sou corruptor, eu não estava lá no momento da prática, eu não sabia antes da prática, mas na medida em que eu sei e eles me propõem partilhar do ganho, e eu aceito, me locupleto com o que eles estão ganhando através da corrupção, eu também me torno responsável pelo crime. Questão 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Bom, nós já temos mais ou menos uma prévia dessa resposta, dada inclusive por Jesus, né? Porque em uma de suas pregações ele ensina que não só o adultério seria objeto de repúdio, mas como desejar a esposa de seu próximo, né? Então, estamos indo além. E aí nós vamos compreendendo, então, quando os espíritos falam que nessa apuração da nossa responsabilidade, o que mais nos envolve é a intenção. Então, muitas vezes, um erro é praticado, mas a análise consciencial do espírito indica que ele teve boa intenção, ele não planejava aquele final. A sua intenção era de ajudar, era de fazer o correto, era de educar, era de orientar. E, infelizmente, vamos dizer assim, o decorrer das circunstâncias e da própria situação ocasionou o mal, mas a intenção do espírito não era essa. Então, a sua consciência vai indicar da sua maior ou menor responsabilidade em relação a esse fato ocorrido. Então, é isso também o que os espíritos estão falando. Então, a intenção é muito significativa em relação à nossa culpabilidade. Vou colocar aqui, consciencial. Então, respondendo a essa questão, dizem os espíritos. Quer dizer, é repreensível fazer o mal, mas desejar, não fazer o mal, mas desejá-lo? É a pergunta, então respondem os espíritos. Conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Então, ou seja, já é um avanço moral meu quando eu penso mal e resisto a ele. Então, eu penso que, nossa, aquele meu inimigo, nossa, eu queria que ele morresse. Mas eu resisto, eu não vou lá e mato. Então, já há um avanço nesse quesito. Sobretudo, quando há possibilidade de satisfazer esse desejo. Principalmente, por exemplo, quando você é um assassino. Vamos colocar nesse exemplo fictício que eu dei. Né? Então, penso que eu queria matar, eu sou um assassino, mas eu resisto. Eu não vou lá e mato. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. E aí a gente vai agregar, né? Não só falta de ocasião, mas muitas vezes falta de coragem. Então, pelo meu pensamento, eu penso mal, eu desejo efetivamente o mal. Eu só não vou lá e pôr em prática porque me falta coragem. Me falta ocasião e me falta coragem. Agora, é diferente quando eu penso mal, mas eu resisto a ele. Por que eu estou pensando isso? Ou então eu penso hoje, amanhã eu falo assim, não, mas eu não quero isso. Deixa ele com a vida dele, eu vou tocar a minha vida. Né? E veja que nós não estamos falando nem em relação ao perdão. O ideal seria que nós perdoássemos. Mas isso é uma outra questão. Isso é uma coisa que nós já conversamos em alguns outros assuntos. Perdoar não é esquecer. Perdoar é justamente não desejar esse mal e, na medida do seu possível, você elevar o seu pensamento para que ele seja amparado, para que ele seja auxiliado, para que ele aprenda o que ele até então não sabe. Perdoar é isso.
Perdoar não é esquecer, então, e perdoar também não é amar. Isso é um ponto além. Primeiro, você perdoa. Segundo ponto, se você puder e conseguir, você leva o seu pensamento para que ele seja feliz, para que ele siga o caminho dele, que um dia seja possível que vocês se reencontrem, que vocês se acertem, que vocês possam conviver. E num terceiro momento, é o objetivo final, que nós possamos amar os nossos inimigos. Então, Jesus já coloca o ideal. O caminho até lá é nosso. Né? 642. Pergunta Kardec. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, veja só, dentro da minha religião, eu quero agradar a Deus porque eu quero ir para o céu. Ou eu quero ir para as colônias espirituais, né? Eu quero permanecer na Terra como um mundo de regeneração. Então, dentro da minha religiosidade e da religião que eu professo, que eu sigo, eu quero agradar a Deus. E aí, a pergunta de Kardec é o seguinte: basta eu pensar nisso e não fazer o bem? Quer dizer, basta eu orar ou basta eu seguir a ritualística para que eu seja merecedor deste futuro feliz sem fazer o bem? E eles respondem não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, aqui, mais uma vez, eles ressaltam essa ideia que foi trazida depois, posteriormente, no Código Penal da Vida Futura, pelos Espíritos, no livro Céu e o Inferno, né? Que é exatamente. Então, o mal que surge do bem, que eu deixei de fazer, eu respondo por ele. Então, olha só, não é só o mal que eu pratico. Quando eu deixo de fazer o bem, e muitas vezes o mal surge, eu sou responsável por ele. Por quê? Porque nós estamos experienciando na Terra, nós temos tarefas a realizar. Tarefas não em relação ao outro somente, e nem tão somente estamos falando de deveres para com Deus, mas do nosso próprio evoluir. Né? Então, nós somos chamados a sermos co-criadores com Deus. Ele nos criou para isso. Não é algo que eu digo, não, não quero ser. Não é algo que eu digo assim, não. Deus me criou para isso, mas eu não aceito. Né? Não existe isso. Né? As leis divinas são imperativas. Elas funcionam para todos nós. É por isso que eu costumo brincar, inclusive, nos grupos de estudo, quem já esteve comigo presencialmente no Cefacis, mesmo aqui, porque eu acho que eu já falei isso aqui nos nossos estudos online. Nós estamos condenados a evoluir, nós estamos condenados a sermos felizes, nós estamos condenados a atingir a perfectibilidade que nos compete como espíritos imortais. Não tem como escapar. Você pode levar milênios, séculos. Você pode percorrer incontáveis planetas nos mais diversos sistemas estelares por conta da sua rebeldia, da sua não aceitação, mas você vai evoluir. Então não há como fugir. São leis imperativas. Não é você chegar para Deus e falar assim, eu não aceito. Né? É justamente este não aceito, eu não quero, não me submeto a isso. É neles que nós vamos encontrar espíritos inteligentíssimos. Nós os temos até agora na Terra, nas zonas ínferas. Nós vamos encontrar, são os grandes chefes, né, das zonas trevosas mais abissais, espíritos inteligentíssimos, todos eles advindos de outros sistemas estelares, expurgados das suas casas planetárias, nas quais já experienciaram, justamente porque são rebeldes, não aceitam a submissão à vontade divina, não conseguem vivenciar a humildade nem o amor, mas são inteligentíssimos, ou seja, avançaram muito no campo do intelecto, mas ainda desconhecem em si a força do amor. Mas eles sabem que a luz é mais poderosa, que Jesus, que os espíritos crísticos e que Deus é a força suprema do universo. Mas eles se rebelam, então estão perdendo milênios. Mas dia virá que também eles serão conquistados por Deus, porque é inevitável. Quando isso virá, quem somos nós para fazer qualquer conta matemática em relação a isso? A grande maioria de nós, eu imagino, e eu me incluo nestas,
somos daqueles que não temos nem como contabilizar quem são estes espíritos, quem já foram, né? O quanto já experienciaram. Alguns deles talvez muito, mas muito mais antigos que nós mesmos, e olha que nós somos particularmente espíritos muito antigos, né? Mas vamos seguir. Na questão 643, Kardec vai perguntar: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Quer dizer, existe alguma situação em que você não pode de jeito nenhum fazer o bem? É a pergunta de Kardec. Porque aí, se essa hipótese fosse plausível, vamos pensar, né? Ele não seria responsável, concordam comigo? Se há algo impositivo que ele não pode, não consegue fazer o bem de jeito nenhum, ele não pode responder. Então, vamos à resposta que os espíritos dão a essa questão. Não há quem não possa fazer o bem. Então, é feito a gente falar assim, existe reencarnação 100% frustrada? Não. Por mais que o espírito que esteja reencarnado tenha errado e erre, cometendo os crimes mais terríveis, no mínimo ele está ganhando experiência. Ele está ganhando, inclusive, experiência na dor, porque, inevitavelmente, há as consequências das nossas más escolhas. Então, não há nada perdido. Nós estamos falando de mecanismos eternos divinos. Não há nada inútil na criação. Então, diante dessa afirmativa, nós temos como lógica também a afirmativa dos espíritos, que não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar, ou seja, o egoísta que nunca acha nem tempo, nem modo, nem ocasião, né? Nem desejo de fazer o bem. Você me fala assim, mas eu não tenho tempo. É muito interessante, se nós formos analisar, isso eu já percebi muitas vezes. A gente percebe isso, por exemplo, no Cefacis, quando a gente precisa de ajuda para alguma tarefa. Geralmente, os mais ocupados é que podem ajudar. Né? Aqueles que aparentemente têm um tempo livre nunca podem ajudar. Sempre vai haver desculpa quando você quer achar a desculpa. Então, quando você não quer tempo livre para fazer, você não vai ter tempo livre. Quando você quer fazer, você consegue fazer. Então, continuam eles, basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça, olha só, não há dia na existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Ou seja, sempre durante os nossos dias, todo dia vai ter uma oportunidade de fazer o bem. E só não consegue ver o egoísta. Então, o egoísta não vai ver. O egoísta ele vai sempre estar olhando para si próprio, fazendo bem para si próprio, e ele não consegue perceber o convite que a própria vida faz, que os dias, que os seus próximos fazem, para que ele auxilie, para que ele estenda a mão, para que ele olhe além de si. Então, o egoísta não consegue fazer isso. Mas a oportunidade, segundo os espíritos, se apresenta a cada dia. Continuam eles. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, muitas vezes quando nós estamos pensando em fazer o bem, a gente primeiro pensa na caridade. Inclusive, nós primeiro pensamos na caridade material mesmo. Né? Que é dar a cesta básica, é o leite, é o doce para as crianças, nesse dia das crianças. Então, a primeira ideia que nos vem é realmente a de fazer, é da prática da caridade material. É da assistência através de cobertores, de roupas, né? Essa assistência, vamos dizer assim, emergencial, material, para a sobrevivência do nosso próximo. Mas aqui os espíritos falam que fazer o bem não é só isso. Eles dizem assim que fazer o bem também é ser útil. Como assim ser útil? Eu sou útil no meu trabalho, na minha função, na disciplina que eu tenho, na correção que eu tenho, no cuidado que eu tenho, no trato com o meu semelhante, né? No cuidado em analisar os processos. Eu sou útil como médico na medida em que eu trato com humanidade os meus pacientes, na medida em que eu estou sempre me atualizando e estudando para melhor solucionar os problemas relativos à saúde. Eu sou útil
quando eu sou um faxineiro e eu tomo cuidado na limpeza que eu faço, porque todo funcionamento, às vezes, de uma empresa, de um escritório, depende da limpeza que eu estou fazendo. Então, todos somos úteis. Eu sou útil na minha casa como dona de casa, quando, além de ser diligente nas tarefas que me competem, fazer o almoço, fazer a limpeza, eu faço com alegria, né? Eu tenho dedicação, eu tento realmente fazer o meu melhor a cada tarefa e a cada momento. Então, ser útil é algo que os espíritos colocam como estando incluído em fazer o bem. Há alguns anos atrás, eu assisti uma entrevista. E na época, quem deu essa entrevista foi o então presidente Barack Obama. E aqui não vai nenhum relevo pessoal. Eu só achei interessante e válida a resposta que ele deu. Quando questionado pelo repórter, estavam fazendo perguntas relativas à família, né? Esse repórter falou assim: o que você quer transmitir para suas filhas? O que você acha importante? Você que é presidente dos Estados Unidos, o que você acha importante que suas filhas aprendam? Ele virou e falou assim: cordiais e úteis. Ponto. Eu parei, pensei e falei: é isso mesmo. Eu também gostaria que meus filhos fossem cordiais, quer dizer, agradáveis, respeitosos, honrados, trabalhadores. Olha quanta coisa a gente pode colocar. E úteis. Porque você sendo útil, você não é útil só para si. Você geralmente é útil para a sociedade, para os outros, para o seu grupo, seja ele pequeno, médio, grande. E eu guardei isso. Foi uma resposta que eu admirei. Bom seria que todos nós tentássemos, né? Levar essa mensagem para que os nossos filhos fixassem, mas também viver essa mensagem, sermos cordiais e úteis. Bom, continuando, na questão 644, Kardec ainda pergunta: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Então, Kardec está falando assim, olha, quando você vê uma pessoa reencarnando num meio equilibrado, é fácil você ver que ele tem ali as oportunidades para seguir o bem e o mal, ele está tendo contato com oportunidades. Mas e quando você vê alguém reencarnar num meio vicioso, num meio criminoso? Quer dizer, será que isso não seria a causa primária, né, de ele seguir novamente vícios e crimes? Quer dizer, onde ele se encontra? Respondem eles, sim. Mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, muitas vezes, o espírito escolhe, ele sabe exatamente as provas difíceis que ele irá enfrentar, ele sabe o meio aonde ele está reencarnando. Nós não podemos esquecer, grande parte de nós opinamos no nosso projeto reencarnatório. Aí você vai me perguntar, muitas vezes eu faço papel de diabo aqui com vocês, né? Complicando para mim mesma, né? Porque eu podia simplificar e às vezes eu complico para mim. Vocês me perguntam assim, mas e as reencarnações compulsórias? Em que o espírito não opinou, ele não deu palpite. E muitas vezes, para não dizer praticamente todas, as reencarnações compulsórias trazem muitas provas com elas, ou seja, situações complicadas, complexas, difíceis. Pobreza, criminalidade, viciação. E aí? O espírito não deu palpite, né? Vocês poderiam me perguntar. E aí nós vamos responder que mesmo assim, ele pode resistir ao mal. Quer dizer, diante das dificuldades que ele hoje enfrenta na espiritualidade, porque são levados a reencarnações compulsórias, espíritos que estão em situação delicadíssima e complexa na espiritualidade, ou seja, não estão bem. Não estão bem. Via de regra, apesar da reencarnação ser muito difícil, na espiritualidade estavam piores. As perspectivas na espiritualidade eram de maior sofrimento. Eles são trazidos à reencarnação compulsória por espíritos benfeitores para auxiliar a melhoria da loucura, do desespero, da depressão, da perseguição que muitas vezes estão sofrendo,
das suas vítimas pretéritas. Então, nós vamos ver mesmo assim a possibilidade de melhoria, dele resistir ao mal. E não há injustiça. Se ele foi levado a esta prova, numa reencarnação em situação constrangedora, dificultadora, desafiadora, é porque ele não obteve méritos para maiores facilidades. Muitas vezes são espíritos que vêm se complicando há milênios. Então, vêm enfrentar, né, reencarnações dificílimas, mas não há injustiças. Mesmo assim, ele pode resistir, porque sempre vai haver alguém que lhes estenda a mão. Uma mãe amorosa, um pai amoroso, um parente, um amigo, nas ruas, um companheiro das ruas, ou um terceiro que lhe estende a mão, através do socorro humanitário, nunca faltará. E aí aqui a gente vai acabar. Nós já demos o nosso horário, porque o nosso estudo é um estudo rápido, né? Eu espero que vocês estejam gostando do tema. Quando a gente começa falando assim o título bem e mal, parece uma coisa muito superficial, mas vejam que Kardec tem trazido questões que nós podemos colocar no nosso dia a dia, para que nós aprendamos a fazer essa análise pessoal de cada um de nós diante daquilo que vemos, as dificuldades que nos chegam, né? Os desafios que nos são apresentados. Eu agradeço a presença da Denise, da Viviane, do Carlos, saudade de todos vocês, né? Nós temos nos visto pouco. Se Deus quiser, em breve nós retornaremos às nossas atividades presenciais no Francisco de Assis, né? Novidades em relação a isso a gente vai estar trazendo para vocês também, quando é que a gente vai reabrir, o que a gente precisa para reabrir, né? As notícias irão chegando até vocês, com certeza. Eu aguardo vocês amanhã, às 7 horas, para a continuidade do nosso estudo. Um abraço e boa noite.